Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Dia 8 de setembro de 2025. Um dia depois do dia histórico, onde o povo brasileiro mostrou realmente de que lado está. Ontem foi um fiasco total, tanto no desfile das moscas em Brasília, lá na parada de 7 de setembro, que Lula deu tchau para o terreno arenoso, porque você não via pessoas, completamente vazio. Enquanto isso, na Avenida Paulista, em Copacabana, vou botar um print aqui, até a CNN, essa mídia de esquerda aí, colocou, bota na tela aí. Direito ocupa ruas de 7 de setembro com críticas ao STF e pedido de anistia. Volta pra mim. Ontem ficou claro de que lado o povo está. Enquanto o Lula estava lá no seu mar desértico, o povo, aquele mar de verde e amarelo, inundou o Brasil. Tivemos manifestações em Brasília, no Rio de Janeiro, em Copacabana, em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais. Em várias cidades do estado tivemos essa manifestação. Uma manifestação pacífica, democrática. A esquerda está desesperada porque ela não tem as ruas. Eles tentaram fazer uma manifestação no mesmo dia e foi um fiasco total. Vou botar agora aqui o print que saiu no Poder 360. Coloca na tela aí. Ato da esquerda em São Paulo reúne 4.300 pessoas. Volta pra mim. Esses cálculos da USP, eu não sei o que esses caras comem, onde moram, de que vivem, porque essa matemática deles nunca batem. Chegaram a falar aqui na Paulista mais Copacabana deram em torno de 40 mil pessoas. Essa turma tenta emplacar uma narrativa que não existe. A manifestação, a verdadeira manifestação popular aconteceu até fora do país, em outros países, patriotas levantando bandeiras, o Fora Moraes, o a favor da anistia ampla e irrestrita para os presos do 8 de janeiro, essa farsa do golpe que pelas manifestações das ruas nós já vimos que a população acordou. Mais de 100, quase 100 cidades do país tiveram manifestações. Eu acompanhei pela timeline, pela Revista Oeste, pelos veículos sérios, pelo Fio Diário também, que passou, né, retransmitiu a timeline. Os veículos sérios de mídia, eles mostraram realmente o anseio da população. O medo acabou. A prova está aí. Não adianta tentar esconder, porque as imagens falam por si só. Eles tentaram colocar a oposição lá, o pessoal do Boulos tentou colocar na Praça da Liberdade lá, Praça da Liberdade? Nem sei onde é aquela praça de São Paulo, só sei que onde esses caras vão não adianta.
tentaram botar a camisa verde e amarela, mas o que nós vimos, como eu botei na imagem aí, e vou botar de novo no Poder 360, coloca no ar aí, só pontinhos vermelhos você vê ali, volta para mim. E depois dizem que eles defendem a soberania. A soberania de quem? O curioso é ver que o governo não tem povo, não consegue colocar pessoas na rua, nem à base de pão com mortadela, que é o clássico sanduba, o lanchinho, com o transporte pago pelo governo, não consegue lotar. Brasília, que outrora, no governo Bolsonaro, aquele mar de gente que você via na esplanada, num verdadeiro desfile cívico patriota, onde o povo brasileiro estava ali representando a vontade popular, representando a democracia, que foi sequestrada por um Supremo Tribunal Federal que se diz dono da verdade e dono da democracia. A esquerda ficou maluca e estão usando aquela bandeira dos Estados Unidos que levantaram lá na Paulista, como se fossem, olha lá, os patriotas. Estados Unidos e Brasil têm uma aliança histórica na defesa da maneira ocidental de se viver. Aquela bandeira ali nada mais do que foi um agradecimento aos Estados Unidos exatamente por estarem lutando contra a implantação do comunismo na América, nas Américas, principalmente aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. Um país onde o governo é aliado ao Irã, à China, um país que defende Hamas, que defende Maduro, um chefe de narcotráfico declarado criminoso nos Estados Unidos, com a cabeça premium, 50 milhões de dólares. Então nós vimos ontem, literalmente, aonde o povo brasileiro está. Esse foi um recado direto ao Congresso, ao senhor Hugo Mota e ao senhor Alcolumbre. Dois frouxos que estão ali com seus rabos presos e tentando negociar uma anistia que não caiba Bolsonaro. A anistia não é para pessoas, o nome disso é indulto. O indulto, que é prerrogativa do presidente, que o Supremo Tribunal Federal não concedeu o indulto dado ao Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro, que está preso injustamente até hoje por opinião. Você pode não concordar com o que o Daniel Silveira falou, mas ele foi o primeiro preso político aqui no Brasil. O Congresso deu de bandeja a cabeça do Daniel Silveira. E está aí a prova que falaram, não, só vai acontecer isso aí só para dar um susto. Ditadura, quando começa, ela não termina. O ditador, ele nunca retroage, ele só avança. Ontem nós tivemos claramente essa questão. E o Congresso Nacional que se cuide, porque agora a pressão popular em cima da anistia, porque o julgamento de Bolsonaro, esse circo montado sobre a farsa do 8 de janeiro, isso já está comprovado. Nós já sabemos a sentença de Bolsonaro que vai ser condenado, porque esse relatório já está pronto há muito tempo. Eles acham que, tirando o Bolsonaro da cena, a direita vai se dissipar. Ontem foi a prova real que nós temos um projeto político para o país. A direita quer colocar o país no rumo. A direita não quer que o Brasil seja entregue a ditadores como Xi Jinping, da China, que cada vez mais está entregando o Brasil para a China. As tarifas, vocês agora têm certeza absoluta que foram sanções pelo posicionamento do Brasil e vão duplicar, porque essa semana é uma semana decisiva. Nós já sabemos a sentença de Bolsonaro, que ele vai ser condenado.
Mas o que me chamou a atenção, eu acho que... Bota na tela aí, vou botar na tela, porque acho que foi a parte mais emocionante da manifestação. Coloca na tela aí, coloca na tela aí. Em São Paulo, Michele chora e fala em ditadura judicial contra Bolsonaro. Volta para mim. Ontem nós vimos não um discurso político da Michele, mas um desabafo da perseguição que ela e a sua família está sofrendo. Policiais federais vasculham o carro da sua filha, Laurinha, de 14 anos, ao sair ir para a escola, e quando voltam, eles entram dentro do carro para ver se Bolsonaro não vai fugir na mala do carro. Enquanto traficantes têm saidinhas, encontros íntimos, você já viu a Polícia Federal na casa de algum traficante? Primeiro que ficar dentro da casa da pessoa é uma ilegalidade. Isso corrobora mais uma vez a sanção sofrida pelo ministro sancionado de Moraes por infração dos direitos humanos. Que isso eles estão levando como se fosse nada sério. Mas o mundo está vendo o que aconteceu. Até o Tarcísio de Freitas, ontem, até o Tarcísio me surpreendeu. Vou botar na tela aqui, bota na tela aí. O impacto no STF do discurso de Tarcísio contra Moraes na Paulista. Volta para mim. Isso saiu na Veja, né? Então você vê o impacto do discurso de Tarcísio. Tarcísio ontem, pela primeira vez, deu nome aos bois. Falou da ditadura da toga e deu o nome do Alexandre de Moraes. Ontem, Tarcísio chutou o balde. Eu não sei se já são sinais do derretimento total ali, da briga interna dentro do STF, porque nenhum ministro compareceu no desfile de 7 de setembro do presidente descondenado Lula. O único que estava lá era o Hugo Mota. Se vocês viram um pedaço do desfile, era o Hugo Mota que estava lá do lado do seu chefe. Por isso que ele não quer pautar a anistia. Hoje está tendo uma reunião da Gleisi Hoffmann, que é exatamente para poder conter essa questão da votação da anistia. O Gilmar Mendes já saiu em defesa da democracia, falando sobre o discurso do Tarcísio, que não existe uma ditadura do judiciário no país, como o Tarcísio falou. Esses ministros que deveriam falar só nos autos e falam em entrevistas e tweetam, colocam posts, agindo politicamente e não querem ser criticados politicamente. Se eles querem fazer discurso, que saiam candidatos. Vejam se o povo vai apoiar um Gilmar Mendes, um Alexandre de Moraes, que vazou na imprensa aí, não sei se é fato ou fake, mas que ele tinha vontade de vir candidato a presidente do Brasil. Eu acho que essa vontade dele fez com que ele mandasse no Brasil mesmo sem ser presidente, porque o que nós vivemos hoje é literalmente uma ditadura. E o que mais deixa raiva nessa turma da esquerda, que eles vão vir agora para dentro para tentar regulamentar de vez as redes sociais, não achem que isso não vai acontecer, porque toda a narrativa é desmascarada. Pessoas comuns com seus celulares na mão mostrando as imagens que são inegáveis. Então não adianta vir uma USP da vida falar que tinham 40 mil pessoas, se juntar São Paulo e Rio de Janeiro. E aquele fiasco lá do evento do Boulos, 4.300 pessoas, não devia ter nem 300 pessoas ali naquela manifestação da soberania. Nem a camisa verde e amarela essa turma usa. Mesmo sendo solicitado por esse desgoverno comunista, coloquem a camisa verde e amarela, eles não colocam. Não dá, eles não gostam da bandeira verde e amarela, eles não gostam da cor do Brasil, eles não gostam do país. Eles defendem a soberania deles, o projeto de poder. Toda ditadura, um dia, ela chega ao fim. Isso é histórico.
Nenhuma ditadura dura para sempre. Uma hora a casa cai. E pelo andar da carruagem, a pressão que vai ocorrer em cima do Congresso essa semana, porque agora o Congresso já sentiu a temperatura. O deputado sabe onde está o voto. O deputado precisa do povo. E ele viu aonde o povo está. Então a pressão sobre a anistia agora aumenta. O STF já está igual o siri na lata. Se pautar anistia, a gente derruba. Vai dizer que é inconstitucional a constitucionalidade do Congresso votar um projeto que é prerrogativa de mandatos de deputados e senadores e não prerrogativa do STF. Mas no Brasil da República das Bananas que vivemos, onde nós temos um ministro sancionado numa lei que a escória da humanidade está ali, 600 e poucas pessoas, nós temos um ministro ali sancionado nessa lei. Outros deverão ser sancionados também, porque essa primeira turma, essa primeira OCRIM do STF, que inicia-se amanhã a leitura do relatório do Alexandre de Moraes, como se todos nós já não soubéssemos o que está escrito nesse relatório. Vai ser de 35 para 40 anos de prisão para Jair Messias Bolsonaro. Um julgamento totalmente político em cima de uma farsa montada pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes, pela Gestapo. Estamos revivendo o julgamento da Alemanha nazista. Ali, a perseguição nazista que aconteceu na história, está acontecendo aqui. Inocentes presos, um golpe do algodão doce. Não tem mais como enganar a população. Você está vendo politicamente a debandada de partidos do Centrão, a debandada em cima do governo Lula, indo para a oposição. Mas o Centrão a gente não pode acreditar e nem deve acreditar, porque eles vão para onde tem a população. Eles jogam para eles mesmos. Eles não têm um projeto de nação. Eles pensam no próprio poder, que são capitaneados pelos caciques partidários que dominam, em troca de emendas parlamentares, esse jogo de poder em troca de privilégios e ministérios, exatamente para poder colocar as suas pessoas, seus militantes. Num país onde um presidente de partido escolhe quem vai ser o candidato ou não, já começa errada a democracia. Se o povo já é tolhido de escolher o seu candidato, porque eles empurram os candidatos que eles querem, você já começa errado. E o Centrão é mestre em fazer esse tipo de articulação antes da eleição. Por isso que é importante a população analisar o candidato antes de votar, ver o seu passado. Hoje é muito simples, é botar o nome no chat GPT, bota o nome do candidato e fala, me deu a vida pregressa desse cara aí. O chat GPT puxa a ficha toda. Voto, como votou, como se comportou, posicionamento, o que você perguntar ali, responde. Então hoje não tem como você falar que está desinformado, porque antigamente você só viu o que a Globo falava, e a Globo perdeu esse poder total, a Globo está traço. Na rede a cabo, então, o meu programa deve ter mais audiência do que os programas da Globo. Então você tem ali um veículo estatal de comunicação que não tem mais o poder, porque o poder, literalmente, da comunicação está na mão do povo. E o povo agora sabe e aprendeu a pesquisar sobre isso. Então eles sabem onde buscar a informação. Então é inegável. Eu vou colocar duas fotos lado a lado para vocês verem se a USP tem razão. Vou colocar aí, simultânea,
Avenida, bota no ar. Avenida Paulista e Copacabana. Olha o mar de verde e amarelo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Volta para mim. Esse contraponto é claro. Não tem como negar. A imagem está ali. Não tem como você dizer que aquilo não estava ali, que aquilo é mentira. Não tem como você lutar com a verdade simplesmente porque hoje as redes sociais e alguns poucos veículos independentes e sérios mostram a verdade, por isso que eles querem nos calar. Essa semana, amanhã, começa o julgamento, não o julgamento, né? A leitura da sentença de Bolsonaro. Há várias especulações sobre o Fux, que não sei o quê. Eu não crio expectativa nenhuma. Eles não vão retroceder e eles vão fazer o que eles foram pagos para fazer. Essa conta está sendo paga agora porque o Lula, assim que entrou, ele falou que queria vingança, que queria perseguir. E colocou o primeiro-ministro comunista, que é o Flávio Dino, que foi ministro da Justiça dele, colocou o próprio advogado como ministro do STF também, que passou por um Senado. Olha a importância do Senado. O Senado aprovou o Flávio Dino e o Zanini. Então, esse Senado que aprovou o Flávio Dino e o Zanini, com certeza eles não vão pautar impeachment do ministro, porque se votaram a favor, é porque alguma coisa eles levaram em troca. Por isso a importância do voto para o Senado nas eleições do ano que vem. A escolha do senador sem rabo preso. Hoje, a população entendeu a importância de um senador, que antigamente você votava e nem sabia o nome do senador, nem sabia o que um senador fazia. Hoje a população que não sabia disso está sabendo o que um senador faz. E agora está acompanhando de perto, por causa disso aqui, das redes sociais e do celular. A nova forma de se comunicar, onde a verdade chega mais rápido às pessoas. Com o celular na mão, hoje nós desmascaramos a Rede Globo à torta e à direita. Eles falam uma coisa e nós mostramos as imagens reais na hora do que está acontecendo. Então hoje você tem vídeos com data, falando o dia, não imagens antigas como a esquerda usa para tentar reescrever uma história que nunca existiu, porque a esquerda não tem povo, não tem rua. Toda a esquerda está dentro de uma caixinha de Pandora. Você viu em Brasília. Aonde estão os eleitores do Lula? Estão em Brasília. Exatamente em Brasília estão os eleitores do Lula. Porque na rua eles não estão. O povo deu o seu recado. Mais uma vez, o povo foi chamado e compareceu. E comparecerá mais vezes ainda. Porque agora que começa realmente a verdadeira batalha. Porque ontem nós mostramos quem detém a rua e da onde o poder deve ser emanado. Não de uma caneta ou de uma toga, de um desfile esvaziado com um exército de melancias desfilando para ninguém, para uma claque de funcionários públicos que foram obrigados a ir exatamente para poder ter alguma chance de pegar um ângulo onde mostrava algumas pessoas para dizer que tinham não sei quantas mil pessoas em Brasília. Eles devem ter contado a população que estava dentro de casa, né? Assistindo pela televisão. Aí botou lá na conta do público de Brasília. Essa semana já iniciou com essa grande vitória dos conservadores e da direita, mostrando nas ruas o volume e a defesa da verdadeira democracia contra uma claque que estava lá, meia dúzia de gato pingado,
Os anistiados que não querem anistia. Os bandidos e sequestradores que foram anistiados, que hoje não querem dar a anistia. A anistia, como eu falei, não é da pessoa. A anistia é pelo ato, é o fato. A anistia é pelo fato. O 8 de janeiro é o fato. A anistia não é pessoal, é pelo fato, pelo crime ou pela essa farsa, é ali. É o fato. Diferente de indulto. Então você ter uma anistia sem ter Bolsonaro é inconstitucional. Não tem como, porque ele está sendo condenado pelo mesmo crime do pipoqueiro e do algodão doce lá e da Débora do batom. Atos violentos, ataque contra o Estado Democrático de Direito, essa farsa do golpe. Vamos acompanhar essa semana o que vai acontecer aí, muita coisa vai acontecer essa semana. Eu acho que cada voto vai ser uma sanção, cada voto é uma sanção, estou torcendo para isso. Dizem que tem um racha no STF, eu estou torcendo para a briga esquentar lá dentro, para pegar fogo no parquinho. Exatamente, fogo no parquinho, para ruir esse sistema de dentro para fora, uma implosão. O povo fazendo pressão, essa implosão vai acontecer. Porque essa história de ninguém segura a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, quando começar a mexer no bolso, a prender, barrar as contas, a congelar os patrimônios, as universidades de Portugal, aí, quando mexer no bolso dessa turma, vai todo mundo largar a mão de todo mundo, mas, se Deus quiser, será tarde demais, porque a justiça tem que ser feita. Tanto a justiça do homem tem que ser feita, como a justiça de Deus será feita. Tenho certeza disso. Se você gostou do programa, curta, comente, compartilhe, mande para geral. É muito importante a sua participação, é a forma que você ajuda nós, jornalistas independentes, de alcançarmos mais pessoas. E aqui a gente fala o que muita gente não quer ouvir, a gente fala a verdade e doa a quem doer. Eu sou o Carlos M. Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline na notícia, o que está bombando nas redes sociais. E a gente vem sempre aqui mostrando a nossa opinião e tentando desmascarar essa narrativa do consórcio, STF, governo e Rede Globo. Eu vou ficando por aqui, tenha uma semana abençoada para todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Bolsonaro, que Deus abençoe todos os inocentes presos no 8 de janeiro e que a justiça será feita. Ela tarda, mas não falha. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás.